Vou cumprimentar de novo o professor Alexandre Claro Mendes, que vai nos dar mais uma aula hoje. Vou falar aqui sobre o dia de hoje, cumprimentar os aniversariantes do dia, Tereza Kie, Kanashiro Ishikawa, José Cláudio Arouca, nosso querido José Cláudio Arouca, nosso conselheiro aqui da FACE, Manuel Romão da Graça, Sérgio Luiz Nishida, Tereza Elizabeth Marini. Aquele abração, muita saúde para vocês, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, que os planos de vocês sejam realizados aí durante esse novo período que hoje começa na vida de vocês. Quero também lembrar que hoje, 23 de outubro, é Dia do Aviador, Dia da Força Aérea Brasileira e Dia do Aposentado do Banco Central. Dia do Aviador, Dia da Força Aérea Brasileira, por quê? Foi num dia 23 de outubro, lá em 1906, no campo de Bagatelle, que o nosso querido mineiro Santos Dumont, é isso? Acho que me corrigem se eu estiver errado aí. Mineiro Santos Dumont fez um voo de 60 metros a 2 metros de altura no 14 bis. Esse voo é considerado o primeiro de algo não mais pesado que o ar da história, né? Algo que foi comprovado por uma multidão que estava lá no campo de Bagatelle. A gente tem algumas imagens gravadas a respeito. Quero dizer também que hoje temos um ilustre aniversariante também, o nosso querido rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Hoje completaria mais um ano de vida. Para os amantes da Fórmula Indy, também Alessandro Zanardi completa hoje mais um ano de vida. E vamos lá, professor. Vamos falar hoje sobre algo que eu comentei aqui um pouquinho antes de notarmos o problema do microfone, que é um lugar muito simbólico para mim, para minha família, principalmente o lado materno da família. Por quê? Lá na década de 40 foi quando meu avô, minha mãe, minhas tias e tios desembarcaram vindo de uma escala em Campinas para dormir. Vieram lá de Areado, 25 quilômetros ao norte de Alfenas, onde eles moraram, onde minha mãe nasceu, onde meu avô viveu, minha avó viveram durante algumas décadas. E é isso, professor. Então, vamos começar novamente. Não sei se o senhor tem um valor sentimental com a Estação da Luz como eu, mas ali a gente começou a vida aqui, metade da família começou a vida aqui em São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Vamos voltar aqui. Como o Toninho havia dito, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o nosso programa, antes dessa falha técnica, sobre a memória afetiva que, no fundo, muitos paulistanos, eu acredito que muitos de vocês que estejam assistindo o nosso programa, devem ter em relação à Estação da Luz. E eu, obviamente, também tenho, apesar de ter aproveitado a Estação da Luz na minha infância, ela traz muita memória afetiva para mim. Meus pais eram do Oeste Paulista, então o que acontecia? Vieram tentar a vida em São Paulo e período de férias, período de festas de finais de ano, né? Meu pai e minha mãe pegavam os 7 filhos, ia para a Estação da Luz, ir até aí a cidade de Marília e Bauru, né? Então tem uma memória muito forte dessa estação, porque ela acompanhou uma parte importante, né, da minha vida. A infância até a adolescência, até por volta de 15, 16 anos. Mas para a gente falar um pouquinho desse lugar que traz tanta memória para o paulistano e que faz parte, obviamente, da cidade de São Paulo, é importante a gente resgatar aqui o local
onde que hoje está presente a Estação da Luz, né? E para quem não conhece, essa região que hoje a gente conhece como Bairro da Luz e onde está a Estação da Luz, chamava Campo de Guaré, né? Guaré é, na realidade, um tipo de árvore, né, que era muito comum nessa época. Vale lembrar que era uma região que não era valorizada dentro aqui da cidade de São Paulo, né, porque era um pântano, né, e tinha período de cheias por causa do Tamanduateí, por causa do Anhangabaú. Mas lá no ano de 1601, né, a gente tem uma compra de lote feita por Antônio Camacho. É um período em que a coroa portuguesa não está ligando para o Brasil, porque Portugal está sem rei. Quem estava governando Portugal era o rei espanhol, Felipe II. Então é um momento que a gente começa a ter algumas transformações importantes aqui. E aí esse Antônio Camacho é que vai povoar, digamos, essa região. E aí, de uma forma mais específica, quem acaba indo, né, acaba residindo nessa região, é o Domingo Luiz e sua esposa Ana. E aqui tem algo pitoresco, que eu acredito que muitos de vocês devem estar perguntando, uma curiosidade básica e importante, né? O porquê o nome Luz? Luz, por que Luz? Porque o Domingo Luiz era devoto de Nossa Senhora, né, da Luz. E ao chegar em uma região, né, pantanosa, que eu tenho, portanto, enchentes, ele foi lá e construiu uma capela, né, pedindo proteção para que não acontecesse nada com ele e com sua esposa. E, posteriormente, essa capela acabou se tornando uma referência aos viajantes, né? Nesse momento, eu começo a ter um comércio mais intenso. São Paulo era uma cidade, na realidade, uma vila, né, que envolvia, portanto, ligações com o resto do país. Então, esse local que ele criou para Nossa Senhora da Luz acabou se tornando esse ponto de referência. Posteriormente, acaba recebendo aí o nome de Bairro da Luz. Estamos para os slides ali, do contexto histórico. Tá. Para a gente falar da Estação da Luz, né, tem que lembrar da história do século XIX de São Paulo, de algo que a gente tem falado aqui ao longo do tempo, eu acho que é uma característica da cidade de São Paulo, que é em relação ao café. Então, a gente tem o ciclo do café começando aí na segunda metade do século XIX, por volta de 1840, 1842. Eu tenho, né, a chegada das primeiras mudas, mas eu não tenho de uma economia pulsante. Mas aqui, Toninho, o que é importante da gente pensar, né? Algo que eu estava falando, né, anteriormente com você, sobre a questão dos meios de transportes, né? O que aconteceu, né, portanto, com o Brasil, dele ter desistido, de certo modo, né, do transporte ferroviário e ter feito, portanto, a opção aí pelo transporte rodoviário. Isso é uma escolha que vai aparecer lá na década de 40, né, de uma forma intensa, né, na segunda metade da década de 50, mas aí essa opção, eu sei que há todo um contexto para que isso tenha ocorrido, né, mas essa opção, creio eu, não sou especialista em transportes, mas acredito que foi uma opção equivocada. Né? E por quê? Especialmente por causa da questão ambiental. A gente estava conversando, você disse que viajou a Europa toda de trem, né? E eu fico pensando como seria interessante se a gente pudesse conhecer o território brasileiro, né, de trem, né? Vendo, portanto, uma paisagem, aproveitando o certo romantismo, né, que existe dentro de um vagão de trem, com a família, com a namorada, com os amigos, com as amigas. Isso é algo que a gente não tem, né? E como você disse muito bem, a nossa querida Estação da Luz, ela só atende, né, praticamente a região metropolitana. Né? O que ela atende fora da região metropolitana é somente aí, né, os trens de carga. Mas para a gente pensar, né, um pouco nessa questão da introdução do transporte ferroviário no Brasil, a gente remonta lá ao ano de 1835. Né? A gente tem o decreto 101, feito aí durante o período regencial, que abre concessão, né, para a abertura, portanto, das primeiras malhas ferroviárias no Brasil. Acontece que, apesar de ser uma concessão
que dava bastante privilégios, não teve ninguém interessado. Então, a nossa primeira malha ferroviária, ela só vai surgir no ano de 1854. Nesse momento já tem o próprio imperador, né, governando o Brasil, e aí sim, com uma série de privilégios. Isso é bem interessante porque geralmente são coisas que acabam fugindo, né, dos livros comuns de história. Essa informação acaba geralmente estando dentro dos livros mais acadêmicos, né, que são mais, digamos, com uma leitura muito específica. E eu vou falar um pouquinho dessas concessões. A primeira empresa, né, que chega a assumir, ela vem conhecer a região, né, e percebe que a ideia básica, já que isso está relacionado diretamente aí ao café, eu preciso ir lá para Santos e saber como que eu produzo, portanto, essa malha ferroviária, né? Subindo, portanto, a serra, né? Saindo do litoral e chegando no Planalto, e acaba desistindo. Né? E aí a gente vai ter um importante empresário, né, do Império, talvez o mais importante empresário do Império, que é o Irineu Evangelista de Souza, né? O famoso Barão de Mauá. Inclusive, é um livro bastante interessante, né, chamado Mauá, né, do Jorge Caldeira. Né, vale a pena ler para conhecer a história desse importante personagem do mundo empresarial brasileiro e da própria história do Brasil. Mas, para voltar aí à questão dessa nossa ferrovia, a gente vai ter, portanto, ela construída em 1854. Então, você vê, 19 anos depois do decreto 101, que estabelecia, portanto, essa concessão. E como que o Mauá consegue isso, né? Primeiro, acordo, né? Aliás, acordos, né, com a Inglaterra, né? E mais especificamente, um importante banco, né, de uma família que ainda hoje é uma das famílias mais importantes do mundo, né, no sentido de poder econômico, né, que é a família Rothschild. Né? Eram banqueiros e eles conseguem um financiamento de 2 milhões de libras para a construção da ferrovia. Né? Veja que aqui um outro dado interessante, 2 milhões de libras foi o dinheiro que o Brasil pagou para o reconhecimento da sua independência para Portugal. Né? Então, era realmente um dinheiro aí estratosférico. Acontece que o Mauá vai ter determinados problemas financeiros com o término, portanto, da construção, e quem vai acabar assumindo é a famosa empresa inglesa São Paulo Railway. É ela que, portanto, vai ser responsável em acabar criando aí o que a gente conhece como a famosa Estação da Luz. Uma outra curiosidade também, quando a gente pensa sobre a Estação da Luz, é que todo mundo, e pelo menos eu pensava na minha infância, na minha adolescente, que ela sempre foi daquele jeito. Né? E não é bem assim. O que a gente está vendo hoje como Estação da Luz é, na realidade, a terceira Estação da Luz. Ufa! Então acertei ontem. Porque eu li rapidamente sobre a estação e eu vi lá a terceira, mas não deu tempo de eu ler tudo. Aí eu até comentei com o Eduardo Castro, falei, eu vou falar que é a terceira estação, mas não sei não se não é a quarta ou a quinta. Não, é a terceira estação. Terceira estação. Os detalhes do computador, você pode Tô salvo. eu ir passando. Tá. Aí você fala, próximo. Tô salvo. Que eu estou mostrando aqui a primeira Estação da Luz. Tá. Lá de 1867. Isso. Então, vejam a nossa primeira Estação da Luz, né? Ela é completamente diferente da Estação da Luz que a gente está acostumado a ver, que, obviamente, é a terceira. Vamos ver aí a nossa segunda Estação da Luz, e a gente tem duas imagens, né? Uma que é realmente uma fotografia e uma terceira aí, que é uma pintura. Peraí que o arquivo aqui bugou. Essa é de 1867. Isso. Dá um peito. E Tenta subir aí.
do seu computador. Deixa Bugou o arquivo aqui quando eu peguei. Pessoal, só um minutinho aqui, porque eu acho interessante vocês verem essas imagens. A segunda estação da luz. Que aqui só pegou a primeira e depois. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Segunda estação da luz. Só um minutinho. São trens chegando e saindo, professor, a cada minuto. Assim, é efervescente, continua efervescente. Eu imagino aquela estação recebendo turistas de vários lugares do Brasil, descendo ali felizes. O trem-bala, né? O prometido trem-bala, São Paulo-Rio, São Minas. Vamos ver se sai aí alguma coisa. Tá. Aqui, só para completar algo que eu já tinha falado, portanto, aí, o famoso, né? Campo de Guaré, é o que vocês estão vendo aí. Então, é essa região, né, onde vai ser construída, portanto, a Estação da Luz. E aqui algumas informações que eu acho que são interessantes, né? Primeiro, a ferrovia brasileira, né? Iniciada pelo Barão de Mauá, terceira da América Latina, e ela tem essa relação direta, portanto, com a questão do ciclo do café. Aqui, obviamente, uma imagem da atual Estação da Luz, né? É uma imagem agora do ano de 2024, então já dá para a gente perceber, ela é lindíssima, essa estação, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista estético. Mas, para a gente conhecer a história, vamos lá. Aqui está a nossa primeira Estação da Luz. Tá? Ela era muito próxima ali, né, apesar da própria estação estar próxima, da Prestes Maia, mas um pouquinho mais para frente. Aqui é a nossa segunda Estação da Luz. Né? Aqui do lado direito, para quem está olhando aí para a imagem, é a Rua Mauá. Rua Mauá. Aqui, né, uma pintura da segunda Estação da Luz. E aqui é interessante a gente pensar o quê? A própria dinâmica, né, da economia cafeeira, que vai dar o boom a partir da segunda metade do século XX, do século XIX. E o que acontece? Eu tenho esse intenso processo de... E o que vai acontecer? Os imigrantes desembarcam no Porto de Santos e vêm até a Estação da Luz. Então, a primeira não comporta a quantidade de imigrantes. Se vocês lembrarem, né, a cada 10 anos, a população de São Paulo está dobrando de tamanho. Né? Aí fazem a segunda. Né? Aí eu já estou no auge do café. A segunda também não acaba dando conta. E aí sim, propõe-se a criação da terceira Estação da Luz, que vai levar aí 6 anos para ficar pronta. Começa em 1895 e vai até 1901, inaugurada praticamente no ano de 1902. E aqui a imagem, portanto, da construção. O que é importante da gente pensar sobre a Estação da Luz? Primeiro, a influência que a Inglaterra tem dentro do Brasil. Então, é uma influência muito grande. Né? Não é à toa que quando a gente anda na Estação da Luz, a gente não precisa conhecer, né, a Inglaterra, não precisa conhecer Londres, a gente nota uma semelhança muito grande, né, pela base cultural que a gente tem, pelos filmes, porque andar pelo bairro da Luz próximo, né, dessas estações, seja a própria Sorocabana ou mesmo a Estação da Luz, dá uma certa impressão de você estar andando em Londres. E, obviamente, por quê? Por causa dessa influência inglesa, né? E por causa do arquiteto, né? Que vai acabar projetando a Estação da Luz, que é, portanto, o driver. Né? O driver é que vai acabar projetando isso. E o que acontece? Ele vai pegar algumas peculiaridades que são símbolos da Inglaterra, né? E que, de certo modo, vai vai compor também a própria paisagem aqui da Estação da Luz e do bairro da Luz. Professor, e algo muito curioso. Ontem,
para quem acompanhou o programa de ontem, nós falamos dos acontecimentos históricos do dia 22 de outubro. E um dos acontecimentos históricos do dia 22 de outubro, vou ser mais específico, 22 de outubro de 1807, foi assinado entre o governo de Portugal e o governo da Inglaterra um acordo secreto que previa o quê? A mudança da família real de Portugal para o Brasil. Foi exatamente no dia 22 de outubro de 1807. Para quem não sabe, na época os ingleses já não se davam bem, continuavam não se dando bem com os franceses. E quem é que invadiu Portugal? Junot, o general francês, a mando de quem? De um tal de Napoleão Bonaparte. Então, assim, toda a família real saiu de lá de navio, escoltados por navios ingleses, até chegarem no Rio de Janeiro, trazendo progresso, mal ou bem, trazendo tragédia, trazendo tudo que nós já sabemos aí da história do Império Português, né? Brasil, Portugal, Brasil e Algarve. Reino Unido. De Brasil, Portugal e Algarve. E Algarve. Só dizendo que a aliança Brasil-Inglaterra já vinha de longe. Sim. Portugal, Brasil, aliás, Portugal, Inglaterra, Brasil, Inglaterra. Aproveitando desse gancho que você colocou, Toninho, quando a gente fala da nossa dívida externa, né? A nossa dívida externa, né, em processo de independência, é a primeira. Né? O Brasil ainda vai estar no processo de independência por causa da escolta feita pela Inglaterra. E a primeira oficial é também com a Inglaterra, com, né, o Banco Rothschild. Né? É ele que empresta o dinheiro para o Estado brasileiro para pagar para Portugal. Né? E Portugal, que dependia, portanto, da Inglaterra, pega o dinheiro e manda para os ingleses de novo. Né? Uma coisa maluca. Eu já ouvi historiadores dizerem que a independência do Brasil, na verdade, é 1806. 1822 é só um ato simbólico, que desde que veio a família real, a abertura dos portos, isso já configura. Sim. Deixa eu passar aqui. E aqui a nossa construção, portanto, aí da nossa Estação da Luz. E apesar de você ter essa influência inglesa, e aqui tem um detalhe, Toninho, do ponto de vista econômico, que eu acho interessante para quem está nos assistindo. De 1860 até 1902, todo investimento, né, estrangeiro no Brasil, né, 77% era inglês. Né? E aí casa literalmente com o que você falou. Essa parceria ou dependência, né, ela remonta lá ao início do século XIX. Desses 77%, 70% está destinado à questão das ferrovias. Né? E lembrando, quem vai estar à frente aqui, especialmente da ferrovia da qual a gente está falando, que é a Estação da Luz e, portanto, a São Paulo Highway, né? Vai ser a maior empresa da América Latina com o maior lucro produzido na América Latina. E aqui, volto a colocar agora, nossa, caiu de novo aqui para mim, a questão da concessão. A concessão que o Estado brasileiro, né, acaba dando para a São Paulo Highway Company é de 90 anos de concessão. Então, se a gente prestar atenção, né, nesse tempo, né, vai mostrar essa dependência que o Brasil tinha, né, com a Inglaterra.
e, obviamente, as consequências que isso vai ter, obviamente, para o próprio Brasil. Deixa eu ver se não caiu aqui. Tem que tentar voltar, né? Porque aqui está normal. Será que você consegue mandar o arquivo por WhatsApp? Deixa eu ver. Aí o computador está com o WhatsApp. Fica mais fácil, de repente. Um outro ponto também aqui, Toninho. Para isso, desative o modo avião. Um outro ponto interessante quando a gente pensa aí, sobre a questão da Estação da Luz, além desses números. Para isso, desative o modo avião. Coisas. Hoje. Deixa eu pegar um pendrive aqui. Que aquela hora deu ruim. O arquivo. Uma coisa interessante quando a gente pensa, então, na Estação da Luz em relação a isso, é perceber que, apesar de eu ter esse arquiteto, né, o Henry Charles Driver, né, que vai, portanto, colocar as pitadas, literalmente inglesas, dentro aqui da nossa estação, uma boa parte desse material veio da Inglaterra, né, veio da França, né, veio da Escócia, né, e uma pequena parte do Brasil. Né? O que veio efetivamente do Brasil? O vidro. Né? Mas o resto é tudo importado. Parafusos, ferro, aço, as folhas de zinco, tudo importado. E o que é interessante, quando ela é inaugurada, né, em 1902, ela tem o número de pessoas que vão estar utilizando a Estação da Luz é em torno de 1.000 pessoas diariamente. E aqui a gente percebe algo que, pelo menos, eu acho que é bem louvável. 68 anos depois, esse número foi para 70.000. Né? Então, 68.000 pessoas, 69.000 pessoas a mais. E, mesmo assim, a estação comportava. Então, esse número, para mim, é algo assim muito interessante, que mostra, né, a capacidade de planejamento, né, que os ingleses tiveram em relação, né, a essa estação. E tem algo que eu não estou com um arquivo agora aqui aberto. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Por favor. Porque aqui o arquivo ele dá um bug. Não consigo abrir. Peço desculpas para os nossos ouvintes aí, mas hoje acho que a informática está brigando com a gente. Mercúrio retrógrado. E ontem, assim, eu posso estar enganado, mas eu li algo sobre a Estação da Luz, que hoje são 450.000 por dia. Por dia, gente. Vocês já imaginaram isso com a integração com o metrô? 450.000 pessoas passam lá diariamente. E aí você 40.000 por hora no horário de pico. 40.000 por hora em horário de pico. O Eduardo Castro está me ajudando aqui. 450.000 dia. Então, é algo fascinante. É algo que demonstra a organização ali dos caminhos. Você não nota nenhuma fila exacerbada ali, uma multidão fora de propósito, não é, professor? Sim. E o interessante disso tudo também, Toninho, é o que eu falei, é pensar nessa capacidade que eles tiveram de fazer uma projeção, né, que comporta, né, depois de tantas mudanças e um número gigantesco. Mereceria, né, talvez, Ale, e Toninho e pessoal, uma visita, uma aula específica, já que a gente está falando da luz da ferrovia, para Paranapiacaba. Sim, para sim. Ver ali as estruturas de como era a descida antiga por cabo. E quando foi construída a ferrovia, a descida para a serra, a subida e descida, era o sistema de cabo, o sistema funicular, por peso e contrapeso. Peso e contrapeso. Então, assim, é algo espantoso, assim. Professor, eu sou meio suspeito para falar,
porque assim, eu gosto muito de história naval, né? E acompanhei aí, estudei um pouco da história naval do Japão, desde da época feudal até a construção da marinha do Império Nascente, cujo um dos pilares é um almirante chamado Hanashiro Togo, o almirante Togo. E o Japão escolheu exatamente como o Brasil, ou como Portugal. O aliado, o grande aliado, era justamente quem sabia mais de mar, que era o quê? Os ingleses. Então, toda a marinha de guerra japonesa, os alicerces, foi alicerçada no modelo britânico, modelo da chamada White Ensign, que era o quê? A insígnia branca, que a bandeira da Inglaterra, só da Inglaterra, era branco, uma cruz azul sob fundo branco. Dominava os mares, os 7 mares. E os americanos também não ficaram atrás, se inspiraram nos britânicos, o almirante Mayhem. Sim, quer dizer, o herói para os americanos, para os marinheiros japoneses, né? Era quem? Almirante Nelson. Então, existe uma passagem, quando os marinheiros foram estudar eles pediram para serem acordados quando eles passaram onde o herói deles combateu a batalha de Trafalgar e mudou, venceu a invencível armada espanhola, né? Naquela batalha. E morreu também naquele dia. É algo assim importante da história naval japonesa, esse contato que eles tiveram com a marinha inglesa. Os ingleses, eles foram, de certo modo, aí, senhores do mundo durante quase um século. Lá estamos nós no mar de novo, professor. Mas, assim, tudo acaba no mar, né? Porque Santos ficava lá embaixo na serra. E o desafio deve ter sido, sim, medonho. A gente encontra, né, depoimento de alguns trabalhadores, e eles vão falando, primeiro é o terreno, né? Depois do terreno é o calor, se não é o calor, são os mosquitos, né? Então, é muito interessante que aparecia muitos problemas para a construção. Não é à toa até o próprio período, né? A gente tem aí a construção da malha, acho que é de 139 quilômetros, 7 anos, né? É bastante tempo. Mas por causa aí desses empecilhos. Pensa quanto tempo está sendo construído o Rodoanel. Século passado. Acho. 7 anos foi rapidinho isso aí no século XIX. Século passado, que me anima, né? Se algum governante quiser criar um bonde aqui entre a Praça Fernando Costa e o Largo São Bento, os trilhos já estão aqui desenterrados, aqui em frente da face, tá fácil. Eu acho que em menos de 6, 7 anos, eu acho que sai uma linha de bonde entre a 25. Só se chamar os ingleses do século XIX para fazer. Não, aí sai em 2 meses, aí 3 meses. Agora, Toninho, tem uma curiosidade que eu acho que você não sabe. Opa, vamos lá. Vivendo e aprendendo. Essa estação, que, como eu disse, lembra, portanto, bastante Londres, né? Aspectos de Londres. Caiu de novo? Não pode. Tem que mostrar essa imagem. Caiu, agora caiu geral. Deixa eu ver se tem. Tá aparecendo aí para você? Não, a minha aparece. Então, continua aí. Então, continua. Para mim, aparece aqui. Top. Calma aí. Aparece aqui. Não, porque eu preciso mostrar. Não, daí tem. Lembra que nós falamos na segunda aula? Eu acho que eles não ouviram, mas na semana que vem a gente continua a parte 2. Que é de onde que ela foi espelhada, né? Inspirada. Não é da Inglaterra, é da Austrália. Puxa, que susto. Flinders Street. Caramba. Station. Puxa. E aí eu coloquei as imagens, coloquei o projeto.
Mas essa, para mim, foi também uma surpresa. Ah, mas continuamos no ar. Continuamos no ar. Mas estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Então ficamos devendo aí para a próxima... Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se aparece. Na próxima, Eduardo, podia pôr num pendrive essas imagens, deixar ali... Passando ali, sim. Passando na TV ali. Porque numa dessa a gente consegue mostrar para todo mundo a imagem da estação, por exemplo. Esse é um exemplo. Enquanto a gente está tentando a aqui imagem conectar, né? Então falando aí... em Sydney, professor. Acho que é Melbourne. Melbourne. Então, uma estação ferroviária de Melbourne. Então, é bem interessante porque a gente tem essa influência, né? Quando se fala da Estação da Luz, se fala de uma arquitetura inglesa do século XIX presente em São Paulo, mas a estação em si é de inspiração, portanto, né, da Flinders Street Station, né, que foi construída em 1857 em Melbourne. Mas o relógio da Estação da Luz não tem alusão ao Big Ben? Tem. Inclusive, eu coloquei aqui. O relógio da Estação da Luz. E eu peguei uma imagem bem legal. Na próxima aula a gente mostra. Estamos ainda com problemas técnicos aqui, tentando resolver, viu, Dirceu? Aquele abração para você aí, Marília. Abração para Angela Remédio, para Luiz Antônio Vale, lá do Rio de Janeiro. Querido Luiz, Eduardo, nosso presidente. A Ângela, já falei, de Campinas. Sebastião Espósito, querido Sebastião, sempre presente. Inês Uara, lá do Rio de Janeiro também. Rubião Fonseca, querido Rubião. Quem mais? Querida Fátima Moura. Enfim, agradecemos a presença de todos, né, professor? Sim. A gente termina essa... Terminaremos na próxima aula. Manuel Valverde, aquele abraço. Tivemos dificuldades técnicas hoje aqui, mas, enfim, estarão superadas na próxima aula. O professor continua, vai mostrar as imagens aí. Estou curioso para ver a foto lá da Gare, lá de Melbourne, de onde foi... Como é que é o nome dela? Flinders Street... Flinders Street Station, lá em Melbourne. Estação na qual foi inspirada a estação nossa aqui da querida Estação da Luz, né? Luz da capela dedicada a Nossa Senhora da Luz, né? Dos pioneiros aqui da várzea do Rio Tietê, é isso, professor? Isso. Várzea ali inundável do Rio Tietê. Tietê, Tamanduateí, né? Então, continua até hoje ali, bairros do Pari, Canindé. Olha ela aí, ó. Olha que estação. Está parecendo um mercado municipal aqui de São Paulo também. Tem um jeitão do Mercadão, querido Mercadão. Aqui, ó, também dá para você ter uma ideia. Nossa Senhora. O projeto dela, olha. Nossa, que coisa mais linda. Nossa Senhora. Vocês não perdem por esperar. Não perdem por esperar. Na semana que vem nós vamos voltar e vamos caiu agora de vez aqui. Hoje eles brigaram com a gente. E, enfim, voltou agora aqui. Mas, enfim, voltaremos, professor. Com certeza. Com a continuação dessa aula aqui. Eu já vou pedir para o senhor preparar um resumo dessa aula aqui para a gente lembrar a turma aí. Se alguém perdeu, se não saiu algum pedaço, algum trecho, a gente já recupera isso para que todo mundo tenha uma noção e tenha aquele gostinho de fazer um passeio lá na Estação da Luz, onde também funciona o Museu da Língua Portuguesa, querido museu que já virou cinza uma vez. Passamos lá ontem, está lindo o museu. Recomendo um passeio lá com a criançada, para eles aprenderem um pouquinho, conhecerem um pouco dessa nossa querida língua portuguesa. E aqui uma curiosidade para a gente encerrar a nossa fala da primeira parte da Estação da Luz. Os ingleses enviaram 3 relógios
3 relógios. 3 relógios. Um que efetivamente estava na Estação da Luz, né? Um que foi, como o Eduardo colocou, Paranapiacaba, e outro que está para em Santos. Né? Esses relógios vieram em 1901 para cá. Ambos funcionam. A exceção vai ser o relógio da Estação da Luz. Por causa do incêndio de 1947, ele pegou fogo e aí sim a gente construiu uma réplica desse relógio. Então, o relógio atual é brasileiro. Essa é a estação lá de Melbourne. Essa é a Flinders Street Station de Melbourne. Essa de cima à esquerda lembra bem a entrada mesmo. E será que existe essa estação até hoje? Até hoje, então. Eu coloquei todas as imagens dela de 2024. Então já vou mandar um recado aí. Vocês, viajantes da face, já passaram lá em Melbourne, já viram essa estação lá em Melbourne? Mandem aí nos comentários aí se já tiveram essa oportunidade. Vou até falar o nome de uma associada que conhece o mundo inteiro. Querida Araci Bertelli, aquele beijão para você. Conta aí nos comentários, Araci, se você já conheceu a estação Flinders Street, lá de Melbourne, na Austrália. Aquele abração para vocês, professor. Obrigado. Semana que vem tem mais, e com o resumo da aula de hoje. Foi bem tumultuada aí. Foi justamente, sabe aqueles dias que você vai pegar o trem está atrasado, aí você sai para comprar cigarro lá. Antigamente a turma saía para comprar cigarro, comeu aquele famoso sanduíche de mortadela lá, para não dizer mortandela, lá na lanchonete. Quando chegava lá, ouvia o apito do trem saindo, já perdi o trem, tinha que esperar o próximo, e aí vai. Mas a gente vai fazer um pedido para Nossa Senhora da Luz, para que não tenha problema. Não tenha problemas aqui. Um abraço. Isso. Aquele abraço. Ademã.